Com o voto do relator em favor dos casais gays, o Supremo Tribunal Federal retoma hoje à tarde o julgamento de duas ações que pedem que a relação homoafetiva seja equiparada à união de casais heterossexuais. Segundo a PGR, os homossexuais devem ser tratados com o mesmo respeito e consideração que os demais cidadãos. Motivo suficiente para que a Suprema Corte Brasileira declare a obrigatoriedade do reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, desde que sejam atendidos os mesmos requisitos da união estável entre heterossexuais. Todas as pessoas possuem o mesmo direito de formular e de perseguir autonomamente os seus planos de vida e de buscar a própria realização existencial, desde que isso não implique na violação de direitos de terceiros. O governo do Rio de Janeiro também entrou com pedido para serem estendidos aos funcionários públicos homossexuais os mesmos direitos previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, como, por exemplo, a concessão de licenças. O advogado que representou o Estado do Rio de Janeiro enumerou uma série de atos que demonstraram um preconceito contra os homossexuais durante décadas. Entre eles, o desligamento de um soldado das Forças Armadas na década de 70, depois dele ter se declarado homossexual. A vida boa é feita do direito de procurar a própria felicidade. De modo que o que se pede aqui, em primeiro lugar, que este tribunal declare na tarde de hoje, é que qualquer maneira de amar vale a pena. Na tribuna, entidades favoráveis à união homoafetiva também argumentaram que não há justificativa para discriminar o afeto entre pessoas do mesmo sexo. Já existem 34 comissões neste país, quer da Ordem dos Advogados, quer do IBDFAM, que estão promovendo um verdadeiro de demandas no âmbito do Poder Judiciário. Tanto que a revista super interessante deste mês traz um artigo em que diz: a justiça é amiga dos gays. Não há democracia sem respeito a esses direitos. Portanto, quando o Poder Legislativo se omite, quando ele marginaliza, quando ele exclui, quando ele discrimina pela omissão, há um vício nessa democracia. Essa não é uma questão de política, essa não é uma questão de preferência pessoal, de moralidade, essa é uma questão de princípio. E questões de princípio, sobretudo quando envolvem minorias estigmatizadas, têm o seu foro por excelência na jurisdição constitucional. Que diferença há entre este tipo de comportamento e o comportamento cujo tratamento jurídico é limitado a ser tratado como um fenômeno filosófico, metafísico e que por si só mereceria o respeito e absorção da Constituição. O relator, ministro Aires Brito, foi o único que votou nessa quarta-feira. Ele deu provimento às duas ações. A homossexualidade, porém, é entendida não como anomalia patológica, mas como identidade psíquica e, portanto, como equilíbrio específico que o sujeito encontra no seu processo de individuação. E aqui no estúdio, a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Gisele, qual que é o argumento da sociedade religiosa que, de fato, é a maior opositora desse tipo de união? Veja bem, Ana Amélia, sem dúvida eles lançam mão das questões de fé, baseadas na fé cristã, né? E utilizam a Bíblia também para demonstrar a proibição existente na Bíblia dessas uniões. Mas, do ponto de vista jurídico, também trouxe uma argumentação no seguinte sentido: para a CNBB, o texto constitucional ele não permite a união entre homossexuais. O texto constitucional só confere, o legislador constitucional entendeu por caracterizar a união estável apenas aquelas uniões entre homem e mulher. Tanto é que o legislador não se utilizou da expressão que se reconhece união estável entre indivíduos, entre seres humanos, mas a união entre homem e mulher. Então, a CNBB lançou mão desses argumentos no sentido do texto constitucional não permitir esse tipo de união. E qual foi a solução jurídica agora apontada pelo relator da matéria? Bom, o que o ministro Aires Brito entendeu é que, neste caso, deve ser dada uma interpretação conforme. No seguinte sentido, o texto constitucional deve ser interpretado como um todo. Então,
Embora o artigo 1723 do Código Civil ele seja quase que uma reprodução do que está escrito no texto constitucional, há uma grande diferenciação que deve ser feita. E essa diferenciação repousa no fato de que o texto constitucional deve ser interpretado com todos os demais dispositivos da igualdade e dignidade da pessoa humana, vedação de preconceitos e de discriminações. Então, nesse sentido, o ministro votou pelo conhecimento das duas ações e entendeu que deve ser dada uma interpretação que exclua qualquer tipo de entendimento que diz respeito a uma ausência de interpretação que discrimine de alguma forma a união entre homossexuais. O julgamento do STF, podemos dizer que ele acaba com a necessidade de alguma legislação sobre o tema, sobre a matéria? De forma alguma, até porque algumas questões, como por exemplo a questão da vedação prevista no nosso ordenamento jurídico no que diz respeito à realização do casamento entre homossexuais ainda continua em vigor. Então, para ser possível, para se admitir o casamento entre homossexuais, há necessidade de que haja uma alteração legal. São vários os projetos de lei que tramitam no Poder Legislativo para regulamentar essa questão da homossexualidade, mas a decisão do Supremo está longe de pôr fim a todas as questões relacionadas, como, por exemplo, o casal homossexual não tem a possibilidade de utilizar o sobrenome do companheiro ou da companheira. Essas questões só são possíveis por meio do casamento. Questão de regime de bens, que pode ser regulamentada dentro do regime do casamento que se escolhe e é lavrado por meio de uma certidão pública. Então, outras questões ficarão resolvidas, como o que diz respeito à adoção por homossexuais, a questão da sucessão, na medida em que o voto do relator reconheceu a união entre homossexuais, equiparou essa união, estendendo os mesmos direitos que se tem os casais heterossexuais.